Vamos aí à continuação do nosso simulado online. Vamos lá? Mais um item de 2015, TRE 2015. O trecho, votaram 2,2% da população, poderia sem prejuízo gramatical ou de sentido para o texto, ser reescrito da seguinte forma: 2,2% da população votou. Note você que aqui, nós vamos pegar lá no texto, o sujeito está posposto. O sujeito, deixa eu mudar a cor da caneta para vermelha. O sujeito está posposto. E ele reescreveu para o sujeito anteposto. Né? Para o sujeito anteposto. Então, olha só o que a regra gramatical diz. Quando eu digo assim, ó, 20% da turma faltou, tá? 20% da turma faltou. Sujeito, verbo. Olha só. Pela regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo é o termo sem preposição. Então, deveria ser faltaram. Deveria ser faltaram. Mas quando você tiver percentual sem artigo, pode concordar também com o termo preposicionado. Então, isso é uma exceção, aí é uma exceção à regra geral. Então, nesse caso, o aspecto geral eu concordo com o núcleo. Mas aqui eu posso também concordar com o termo preposicionado, que é a turma. Então, eu posso falar 20% da turma faltaram ou 20% da turma faltou. Tanto faz. As duas formas estão gramaticalmente corretas. Agora, quando o sujeito for posposto, percentual, fosse assim, faltaram 20% da turma, a concordância será estabelecida somente com o núcleo, tá bom? Então, essa exceção é só para o percentual anteposto. Somente para o percentual anteposto e sem artigo. Porque, se tivesse exemplo, os 20% da turma, deveria ser faltaram. Só plural, tá? Então, nesse caso, eu posso concordar com o núcleo ou com o termo preposicionado. Professor, e se fosse 1% da turma? Só singular. Singular, turma singular, somente singular. Então, vamos voltar lá, rapidinho. Olha só. Então, pegando o texto aqui, está lá na linha 14, né? Aqui, ó. Em 1894, na primeira eleição para presidente da República, votaram, então, ó, você nota que no contexto, isso aqui é o sujeito. De fato, é o sujeito, só que está posposto. A concordância, nesse caso, é só com o núcleo. Não pode ser singular ou plural, não. Se ele tivesse cobrado que, nesse caso, eu posso colocar votou, não posso. Mas agora, ele colocou anteposto. Então, sujeito percentual anteposto sem artigo, eu posso concordar com o termo preposicionado? Posso. Posso concordar com o núcleo? Posso. Poderia ser também votaram. Tanto faz. Então, ele falou aqui, poderia sem prejuízo da questão gramática, do sentido também não há mudança de sentido, ser escrito da seguinte forma: o item está correto, está certo. O item está certo, está certinho. Tudo bem? Certinho. Próximo item. Vou apagar aqui, só para ficar menos poluído aqui. Item 6. No trecho, em meio a esse cenário, linha 1, a inserção de sinal indicativo de crase no A acarretaria prejuízo à correção gramatical do texto. Vamos lá? Galera, em meio a esse cenário. Sem meio, é em meio a alguma coisa. Meio a, em meio a quê? Em meio a alguma coisa. Pede preposição. Nós sabemos que o aspecto geral de crase é a fusão do a, o aspecto geral. A regra 1, preposição, mais o a, o as, artigo. Né? Quem pede a preposição? O regente. Quem admite o artigo? O regido. Então, eu vou olhar isso, ó. Sem meio, meio a. Professor, a palavra esse aceita artigo a? Vamos lá. Quando eu digo assim, esse cenário é terrível, eu falo, esse cenário é terrível? De jeito nenhum. Né? O vocábulo esse não aceita artigo. Gente, não reduza a sua existência aqui na Terra. Não memorize regrinhas específicas de crase. O que você precisa raciocinar? É a fusão da preposição mais o artigo. Sem meio e meio, a. Pediu a preposição. Regência nominal. A palavra esse. Esse cenário mudou. Ninguém vai falar, esse cenário mudou. Só se fosse uma interjeição, né? Esse cenário mudou.
Mas preste atenção, a palavra esse não admite artigo. E senão, então o sinal indicativo de crase aqui é proibido. E tem de graça. Vamos lá. A inserção do sinal indicativo de crase no A acarretaria prejuízo à correção gramatical. O item está certo. Acarreta prejuízo sim. Próximo. Número 7. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o sinal indicativo de crase no A em ligados à computação. Gente, é muito comum aqui o erro seguinte, o aluno fazer assim. Se é ligado a... Pede preposição. Beleza, professor? Pede preposição. A palavra computação é feminina? É. Coloca o sinal indicativo de crase. Então ele falou, seria mantida a correção do texto, caso fosse... vai ser, porque tem preposição em artigo. Se é ligado a, mais computação que aceita, artigo, a computação, coloco. Seria mantida a correção. Não vai ser mantida, esse item é errado. Professor, mas por quê? Ligado pede preposição. Ligado pede preposição. E computação aceita artigo. Só que aqui há um erro de paralelismo sintático. Muito cobrado nas provas do CESP. Há um erro de paralelismo sintático. Então preste atenção no que eu vou falar agora. Vamos lá. Deixe-me dizer algo antes. Isso aqui não... seria mantida a correção. É errado. Deixe-me dizer algo. Eu posso, sabia dizer assim, gosto de música do Renato Russa. Meninos e de meninas. Olha só, galera. Quando eu digo gosto de meninas e meninos, eu tenho um regente e 2 regidos. Preste atenção, por favor. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de algo. Eu tenho um regente e 2 regidos. Você sabia que eu devo, deixar expressa a primeira preposição, mas posso omitir a segunda. Até no original da música está assim. Então eu posso dizer assim, gosto de meninos e meninas, sem problema algum. Gosto de meninas e meninos. Posso omitir a segunda preposição, mas a primeira tem que estar expressa. Então a omissão de preposição não é considerado quebra de paralelismo. Mas eu te aviso, evite esse recurso, repita as preposições em redação, porque você pode ser apenado pelo examinador desavisado. Infelizmente, eu tenho que dar essa dica. Mas na prova objetiva, não tenha medo. A preposição deve ir na primeira, mas pode ser omitida nas demais. Isso não é quebra de paralelismo, tá? Não é. Vamos voltar. Então, olha só. Vamos apagar aqui. Então, essa construção aqui, quando eu coloquei se é ligado a, tem preposição. Você nota que tem 3 regidos. Tá? 3 regidos aí. Se é ligado a. Só tem a preposição no primeiro. Então, isso aqui não é considerado errado, gente. Não é considerado errado. Por quê? A preposição deve vir expressa no primeiro e pode ser omitida nos demais. Então, essa construção está certa. Mas... se eu colocasse no indicativo de crase aqui, eu estou usando artigo. Eu usei artigo aqui? Não. Usei artigo aqui? Não. Não. Então é incorreção gramatical. Para o artigo, eu vou considerar a questão do paralelismo, para o uso do artigo. Então, se eu usar um artigo em um, eu uso em todos. Aí eu vou usar também junto com a preposição. Mas colocando aqui, do jeito que está aqui, você está colocando artigo só no primeiro, não tem nos demais. Então, esse item é a incorreção. Então, quando ele falou que será mantida a correção, o item está errado. Próximo. 8. No trecho, deu início à sua caminhada cósmica. O emprego do acento grave indicativo de crase é obrigatório. Vamos lá. Vamos raciocinar. Regente regido. Deu início. Início a quê? Pede preposição. A palavra sua caminhada cósmica, essa expressão, aceita artigo? Eu falo, a sua caminhada cósmica é relevante. Aceita artigo. Quer saber se uma palavra aceita artigo? Jogue numa frase, pense, não decore não, aceita. Mas só que eu sempre aviso para os meus alunos o seguinte. Antes de pronome possessivo, adjetivo, o que é um pronome adjetivo? Volta aqui. É todo pronome que acompanha o substantivo, sua caminhada. Tá? Então, antes de pronome possessivo, adjetivo, o uso do artigo
é facultativo. Eu não estou falando que o sinal indicativo de crase vai ser facultativo sempre. Eu estou falando que o uso do artigo. Veja bem, o uso do artigo, sem decoreba. Ah, é pronome possessivo, vai ser facultativo. Não, uso do artigo. Eu posso falar, a minha esposa é linda. Acredite, minha esposa é linda. As minhas filhas são maravilhosas. Mas eu posso falar, minhas filhas são maravilhosas. Até com masculino, eu posso falar, o meu pai está em casa ou o meu pai está em casa. Tanto faz. O artigo pode ou não ser utilizado. E veja bem, não vai mudar sentido. Se eu digo, a minha esposa é linda sem o a, ou a minha esposa, já existe a determinação do pronome possessivo, então o artigo aí não vai mudar sentido nenhum. Nenhum. Então, veja bem, olhe para cá. Se deu início, a, tem preposição. Eu posso falar, a sua caminhada é importante, mas eu posso falar, sua caminhada é importante. Veja bem, se eu usar artigo, a sua caminhada é importante, eu uso sinal indicativo de crase. Porque já tem a preposição, não esqueça. Se eu não usar artigo, só vai ficar a preposição. Então, nesse caso, o sinal indicativo de crase é facultativo. Porque já existe uma preposição. Se eu usar, coloco. Se eu não usar, não coloco. Então, o emprego do acento grave indicativo de crase é obrigatório nesse caso. É obrigatório. Vamos lá, gente? É errado. Ele é facultativo. Mas veja bem, eu não quero ninguém decorando. Assim, todo pronome possessivo. Não, pronome possessivo adjetivo, há uma grande possibilidade de ser facultativo. Aí você tem que olhar regente, regido, tem que olhar toda a estrutura. Nesse caso aqui será. Beleza? Próximo item. 9. A oração que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora em suas políticas exerce a função de complemento direto da forma verbal esperava. Uma questão muito comum. Muito comum. O que é o complemento verbal direto? É o mesmo chamado objeto direto. Vamos pegar o texto? Olha só. Olha aqui. Àquela altura, ninguém vislumbrava a ideia de uma separação, mas se esperava, olha o verbo esperar, gente. Quem espera, espera algo, ao menos que, se esperava ao menos, deixa isso para cá, ó. Quem espera, espera algo. É um verbo transitivo direto, é um objeto direto. Quem espera, espera algo. Gente, sabia que isso está errado, isso que eu acabei de fazer? Se o aluno fizer isso, olha aqui, volta para o item. O que ele vai marcar? A oração que a metrópole deixasse de ser centralizadora exerce a função de complemento direto da forma verbal. O cara vai marcar o quê? Certo, se ele fizer isso. E este item está errado. Este item está errado. O examinador do CESP, no gabarito preliminar, ele marcou esse item como certo. Aí depois do recurso, eu mesmo fiz recurso do item, ele mudou para errado. Vamos ver por quê. Esse item é errado. Então, vamos apagar aquela bobagem que eu fiz aqui. Isso está errado. Isso está errado. Todas as vezes que o CESP cobrar, função sintática, que esse caso está cobrando, se você vira o pronome ser, fica esperto. Porque se ele for partícula apassivadora, quem você pensa que vai ser objeto vai ser sujeito paciente. Vocês estão lembrados daqueles exemplos batidos? Vamos lá. Eu coloco aqui, ó. Promulgaram as leis. Olha só, galera. Presta atenção. Quem promulga não está aqui. Eu não posso falar eles promulgaram-se as leis. Não faz sentido. Aí você vem para cá. Ó. Quem promulga, promulga algo. É o alvo da ação. Não há preposição. Então, isso aqui é um sujeito paciente, partícula apassivadora. Tanto é que o verbo está no plural, aqui foi para o plural. Beleza, desculpa. O sujeito está no plural, o verbo foi para o plural. A primeira coisa que os alunos me perguntam aqui, não vai dar para eu fazer uma revisão inteira de vozes verbais, nós não temos tempo para isso. Mas, enfim, a primeira coisa que o aluno me pergunta... professor, cadê o objeto direto? O aluno pergunta, professor, cadê o objeto direto? O que promulga? Promulga algo. Aí você tem que revisar vozes verbais. Tá? Toda voz passiva, gente, existe verbo transitivo direto, mas não existe objeto direto, porque o alvo da ação estará na qualidade de sujeito.
O alvo da ação vai estar na qualidade de sujeito. Então, toda voz passiva tem VTD, mas não tem objeto direto. Então, aqui, como eu tenho partícula passivadora, isso aqui é voz passiva, vocês estão lembrados? Sintética. Isso é para quem está revisando. Voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Então, olha só. Olha o esperava aqui, ó. Quem espera daqui, eu posso falar, ele se esperava que... Não cabe. Você nota que não tem o sujeito praticando ação. Então, você vem aqui, ó, olha a transitividade. Quem espera, espera algo, é VTD. Isso aqui, que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora, não vai ser objeto direto, vai ser sujeito paciente oracional, porque tem verbo, é uma oração. Esperava-se o fato era esperado. Substitui isso aqui por um substantivo. Esperava-se a questão era esperada. Então esse se aqui, meu amiguinho, é partícula a passivadora. Então esse aqui não é complemento verbal. Isso não é complemento verbal. Isso é o que, gente? Sujeito paciente. Tome cuidado, tome muito cuidado com isso. Isso é um sujeito paciente. Toda voz passiva possui VTD, mas não possui objeto direto. Então, vamos responder o item. A oração que a metrópole deixasse tal, em suas políticas, exerce a função de complemento direto. Está errado. É função de sujeito oracional. Próximo item. Na linha 4, a substituição de foram anunciados por foi anunciado. Manteria a correção. Vamos lá na linha 4? Galera, olha só. Ele fala assim, ó, também foram anunciados. Isso aqui é uma locução verbal. Particípio aqui. Beleza. Quem é o sujeito daqui? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Quem é o sujeito dessa construção? Vamos lá? A construção de escolas, obras e encostas e um programa habitacional, assado, tal. Isso tudo é o sujeito. Isso tudo aqui é o sujeito. Mas o verbo concorda com o núcleo. O núcleo é o termo sem preposição. Quantos núcleos nós temos aqui? 1. Ele não tem preposição. 2 e 3. A regra diz... Vamos lá, gente. A regra diz, quando você tiver sujeito composto posposto, sujeito composto são 2 ou mais núcleos. Posposto, você pode concordar com o núcleo mais próximo ou jogar no plural. Ou jogar no plural, ou colocar o verbo no plural. Então, na construção original já está no plural, tá certo? Mas eu posso colocar no singular? Posso, concordando com construção. Então vai ficar. Foi anunciada, não anunciado. Porque aqui existe a questão da concordância nominal. Construção é feminina. Lembre-se, gente, anunciado é particípio. O particípio é a única forma verbal que flexiona em gênero. Se eu digo o carro foi vendido, eu digo a casa foi vendido. O carro foi anunciado, a casa foi anunciada. Então está se referindo à construção. Construção é feminina, então foi anunciada. As pessoas aqui se esquecem da concordância nominal, só olham para a concordância verbal. E erram o item. Então, vamos pegar o item, o que ele falou? Então, foi anunciada. Olha o que ele disse. Vamos lá. Na linha 4, a substituição de foram anunciados por foi anunciado manteria a correção gramatical do texto. Errado. O certo é foi anunciada, por causa de construção. Beleza. Agora vamos... Próximo item, 11, que envolve conjunção, conectivo oracional. Vamos lá? Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir a expressão uma vez que por qualquer um dos seguintes termos. Porque, já que, pois e por conseguinte. Galera, nós temos aqui um item recorrente em provas. Quase todas as provas do SESP nós temos esse item, que são as conjunções. Nas minhas aulas de teoria, no meu livro também, sempre eu disponho lá, eu coloco à disposição dos alunos uma listinha de conjunções. Eu não farei diferente aqui com vocês, listinha de conjunções. Você tende a conhecer os conectivos, bem como também tem que saber o sentido das construções. Você não pode depender só na memorização das conjunções. É importante conhecer as conjunções? Mas também o sentido das construções. Algumas você mata só conhecendo as conjunções. A maioria dos itens do século você mata só conhecendo as conjunções. Beleza? Mas alguns não.
Então você tem que tomar cuidado, tem que estar atento, Então olha o que ele falou, para substituir uma vez que. Então é importante que você saiba que uma vez que é uma locução conjuntiva de valor causal, tá? Uma vez que é causal. Você vai pegar aqui, ó, quer ver, linha 5, ó, ele falou aqui, ó. Foi criado o produto da internet, que permitiu a comunicação entre os seus poucos usuários até então, uma vez que ele ainda não estava restrito aos seus centros, ó, porque ainda não estava, é uma locução conjuntiva de valor causal. Então, você vai pegar na listinha lá atrás, vamos lá então. Então, olha só, então aí esse item cobra conjunções, então você tem de conhecer as conjunções. Então aí no final do nosso material tem as conjunções coordenativas, né? Estão aí das orações coordenadas veio primeiro as conjunções subordinativas e depois as conjunções coordenativas. Então, conjunções causais, que caem muito em concurso, gente. O porquê é importantíssimo. Deixa eu só selecionar aqui. Vamos lá. O porquê cai muito. Outra conjunção que cai demais. Vou mudar essa cor aqui. Outra conjunção que cai muito, gente, o pois. Ó, eu só quero que vocês notem ó, que porque, pois, já que, uma vez que, visto que, ó, o porquanto cai muito. Lembre-se que porquanto tem valor de porquê, lembre-se disso. São locuções conjuntivas causais. Tá? Então, fiquem espertos com essas locuções. Aí lá naquela questão que tornou o item errado, já vamos pegar aqui para a gente voltar, foi o seguinte, que ele colocou junto com as causais uma conclusiva, que é quem? O por conseguinte. Por conseguinte é uma locução conjuntiva conclusiva, da ideia de conclusão. Então preste atenção, vamos lá. Voltando aqui, gente. Uma vez que é causal. Como eu já te mostrei, porque é causal, já que é causal, o pois pode ser causal ou explicativo, pode ser causal sem problema. E o por conseguinte é uma locução, é conclusiva. É de valor conclusivo. Valor conclusiva. É conclusiva. Esse por conseguinte. Então mantém-se a correção e o sentido. O item está errado. Ficou errado por causa do por conseguinte. Próximo item. Só para você ver agora. Olha aqui, ó, FUB 2015. Linha 6. Ele falou do logo aqui, ó. Desse logo. Que ele é conclusivo. Né? Ele é conclusivo. Aí ele falou assim, ó. O vocábulo logo, acabamos de ver o por conseguinte no item anterior. Por indicar conclusão de ideia anterior, poderia ser substituído pela expressão por conseguinte. Tá certo. Nós acabamos de ver, logo é conclusivo. Por conseguinte, posso substituir? Posso. Então esse item está, gente, certo. Próximo. 13. Na linha 2, a forma mas poderia ser substituída por embora, sem prejuízo para a correção e para os sentidos originais do texto. Gente, o mas é uma conjunção adversativa. O embora é uma conjunção concessiva. Esses dois conectivos, depois você vai olhar lá no final, eu já mostrei que lá tem a lista das conjunções. Esses dois conectivos fazem parte das orações que nós chamamos de opositivas, que dão a ideia de oposição, ou contrastivas, que dão a ideia de contraste. Esses dois passam a mesma ideia. Só que as orações adversativas, o verbo é usado no modo indicativo. E as concessivas desenvolvidas, quando tiver conjunção, o verbo é usado no modo subjuntivo. Professor. É verdade? É. Então eu não posso simplesmente substituir uma pela outra. Vamos olhar no texto? Olha lá o que você nota no texto. Ó. Segundo a avaliação do movimento, Todos pela Educação, o PNE a ser aprovado perpassa os pontos principais da educação no país. Mas ainda deixa, professor, deixa é algo certo, é indicativo. Isso aqui é uma oração adversativa.
Se eu colocar embora aqui, não posso. Apesar de os dois dão uma ideia de oposição, contraste, mas embora ainda deixe, não. Embora ainda deixe, só se eu mudasse o modo verbal. Mas aqui não cabe. Não cabe. Então tome cuidado, tá? Com essas permutas entre adversativas e concessivas. Então esse item, gente, poderia ser substituída sem prejuízo à correção. O item está errado. Erradíssimo. Esse item está errado. Tudo bem? Errado.